Quero ler a partir do verso 36. Encontrei o verso 36 até o 39. Diz o seguinte: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Sentados. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu vou te pedir para que você abra a sua Bíblia novamente na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e mantenha ela aberta. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Amados, esse texto que nós lemos é bastante conhecido da igreja. Certamente você já ouviu centenas de pregações sobre este texto. E nesta noite, aprove a Deus colocar no meu coração, desde antes do pastor me convidar, aprove a Deus colocar no nosso coração, falar sobre esse texto. Este cálice é motivo de muitas discordâncias de estudiosos. Mas essas discordâncias que há, a grande maioria tem uma conclusão sobre isso. E nesta noite eu queria trazer esta conclusão para a igreja sobre este cálice. E antes de dizer o que continha nesse cálice, eu gostaria de perguntar à igreja, você responda para si mesmo. Primeiro, o que havia neste cálice que causava tanta angústia em Jesus Cristo? O que havia nesse cálice que Cristo, por um momento, pede ao Pai que, se fosse possível, passasse dele? Será que este cálice continha a vergonha que Jesus passou? Porque 1 ou 2 dias atrás ele ia entrar em Jerusalém sobre o jumento, com multidões gritando: Hosana, Hosana, Deus nas alturas. Por todos os lugares que ele passou, ele se proclamava o Filho do Homem, um profeta especial. Mas agora ele iria preso e iria sofrer e iria morrer. Será que o que continha nesse cálice é a vergonha dele não poder se safar de tudo aquilo que iria acontecer? Não, não era vergonha. Será que o que tinha naquele cálice era a dor da morte física? Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, toda a dor que ele passou. Será que o que continha no cálice era aquela dor e ele estava com medo de sentir aquela dor, aquele sofrimento? Infelizmente, muitas pessoas acham isso.
que Jesus, quando pede ao Pai que afaste dele aquele cálice, que ele estava com medo da dor, do sofrimento, de tudo aquilo que ele ia passar no físico. Eu já vi algumas pessoas dizendo isso. E só para efeitos de comparação, nós vemos os próprios apóstolos que morreram pós-Cristo, os próprios mártires que morreram pós-Cristo, sorrindo diante da morte, louvando a Deus diante da morte, cantando hinos de louvor e exaltação ao Senhor, porque estava morrendo pelo Evangelho. Agora, será que o nosso capitão, que o nosso Senhor, o nosso Deus, estava com medo da dor física? Sendo que o próprio Pedro, que foi citado aqui no texto, segundo os historiadores, ele pede para ser crucificado não como Cristo foi, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser morto como o mestre dele foi. E certamente ele sofreu muito mais dor. Glória a Deus. Será que o nosso Cristo, será que dentro desse cálice havia a dor física, o medo dessa dor? Eu digo para os irmãos, não. Mas o que havia neste cálice? O texto que nós leremos, Paulo, ele traz uma luz sobre essa questão. Em Gálatas, capítulo 3, verso de número 13, ele traz algo que vem começar a ilustrar o que nós precisamos entender essa noite. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição. E aí ele termina esse verso: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, fazendo alusão a Deuteronômio. Então Paulo, ele nos dá uma luz sobre essa questão. E eu queria trazer em algumas palavras, à luz da palavra do Senhor, dizer aos irmãos o que havia naquele caso. Agora, para que nós possamos prosseguir, nós precisamos entender o que era a maldição para aquele povo. Para nós hoje, tem um sentido um pouco diferente do que havia para aquele povo. Para nós, às vezes, é alguém que jogou praga. Às vezes é uma maldição hereditária em quem acredita nisso. Às vezes é uma pessoa amaldiçoa a outra, seu fulano, isso e aquilo. Para nós, às vezes, maldição tem essa conotação. Só que quando nós olhamos no Velho Testamento, maldição ela tem uma outra conotação, tem um outro sentido. E quando Paulo fala que Cristo se fez maldição em nosso lugar, ele sabia muito bem o que ele estava falando. O Senhor Deus, quando orienta Moisés sobre a oração sacerdotal, a qual Arão deveria abençoar o povo, são 3 versos. Esses 3 versos, Números 6, 24 a 26, diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O pastor Paulo, que gosta de citar aqui nas bênçãos apostólicas, né? A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto em ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa é a oração sacerdotal. Esse pequeno texto diz os estudiosos que é um paralelismo hebraico. O que é um paralelismo? São 3 linhas de texto, mas que dizem a mesma coisa: que a bênção sobre o povo de Israel, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça sua face sobre ti, que o Senhor faça subir o seu rosto sobre ti. Esse paralelismo quer dizer que o Senhor te abençoe, ou seja,
texto, a oração sacerdotal que Arão deveria emitir ao povo de Israel era: olha, que o Senhor te abençoe. Mas por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com maldição? Porque abençoar é antônimo de amaldiçoar. Maldito é o contrário de bendito. Bênção é o contrário de maldição. Então, se bênção, se ser abençoado o que diz o texto? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele volte para ti o seu rosto e te dê paz. Ou seja, a bênção para o judeu era comunhão face a face com Deus. E essa bênção para os judeus, eles aguardavam ansiosamente essa bênção, do momento em que seriam eles restaurados, a bênção de conviver face a face com o seu Pai. Aleluia! Então, trazendo por contradição, nós entendemos que maldição é não ter Deus face a face conosco. Maldição é não ter comunhão com Deus. Maldição é não ter o convívio com o Criador. E é interessante que dentro da liturgia hebraica, judaica, havia coisas referentes a isso. Os irmãos conhecem Levítico e sabem sobre o dia da expiação. Hoje se fala o Yom Kippur. E no dia da expiação era trazido, toda a congregação se juntava, era trazido um cordeiro e um bode. O cordeiro era sacrificado, e o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode e transferia o pecado do povo para aquele bode. É por isso que nós temos bode expiatório, porque aquele bode expiava os nossos pecados. Através daquele bode, nossos pecados eram levados para fora do arraial. Aquele bode era solto no deserto, a erro. Era tirado de dentro da congregação. Os irmãos sabem que durante o convívio do povo no deserto, o tabernáculo ficava no centro e o povo ficava ao redor para contemplar a presença de Deus em seu meio, para ter a comunhão de Deus. E aquele bode carregado de pecados do povo, uma vez por ano, era solto no deserto. Andava a ele, ninguém sabia o que iria acontecer, mas ele era expulso do meio do arraial. Então, os judeus, sabendo que é maldição, também dentro da sua liturgia, eles tinham algo sobre isso. Aquele bode era amaldiçoado pelos pecados. E como ele era amaldiçoado, ele tinha que sair para fora da congregação. Agora, e o que o Novo Testamento nos fala sobre isso? O terceiro hino que o grupo de louvor cantou essa noite. O Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1, nos diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João sabia o que ele estava falando. Ele sabia onde ele queria chegar. E quando ele fala que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, nós temos dois vocábulos que podem ser usados como com. Um chamado san em grego. Esse san, nós podemos dizer que era: olha, eu estou congregando com os meus irmãos, então eu estou no meio de muita gente. Aí se usava san. Mas quando, como João quis dizer, havia um relacionamento face a face entre o Verbo e o Pai, usava-se o vocábulo prós do grego, que significava um relacionamento íntimo, uma relação
tem um problema. Vamos voltar ao texto que nós lemos. Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que é mais incrível? É que as coisas vão se encaixando. E o Cristo que foi crucificado fora do arraial, fora de Jerusalém, foi enviado para fora. É similar ao bode também, que recebia os pecados e era levado para fora do arraial. A principal punição judaica, a pior punição era o apedrejamento. Mas por que Cristo não foi apedrejado? Não era a crucificação, porque a crucificação era maldição. Então a principal punição judaica era o apedrejamento. Mas como eles tinham de julgar Jesus segundo a lei dos romanos, na lei dos romanos, a principal punição era a crucificação. E por causa disso, Deus já havia escrito lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia, ela vem se complementando ao longo dos anos. Ela vem se completando ao longo dos anos. E nós vemos agora Jesus Cristo conduzido pelos gentios, por pessoas que não são da sua nação, ao madeiro, fora do arraial, fora de Jerusalém, no deserto, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus. Aí eu volto e afirmo: toda feiura e toda violência que há em mim, em você, nas piores pessoas da face da terra, toda maldição, toda feiura, toda maldade, ela foi punida em Jesus Cristo, não em mim, não em você. E esta punição, ela não vem nos trazer resposta. O que havia naquele cálice? O que havia no cálice que Jesus estava pedindo ao Pai para passar? Esse cálice havia a ira de Deus. Nesse cálice havia todo o juízo. Deus queria vindicar todo o juízo, toda a justiça, e cumprir a sua justiça, porque Ele é justo. Porque nenhuma vírgula da lei que for atropelada passará em branco, mas Ele punirá tudo, e puniu em Cristo Jesus. Agora, se aquele cálice tinha ira, tinha toda maldição, tinha todo o mal, toda a violência, certamente há aí talvez um dos momentos mais tristes da história, talvez o momento em que a Santíssima Trindade, desde antes da criação, esperava, mas não gostaria que chegasse. Porque a palavra nos fala em Apocalipse que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Antes que houvesse tudo, o Cordeiro já havia sido morto, porque já estava planejado. Um estudioso, um teólogo, afirma que antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. No momento em que Jesus toma aquele cálice, o cálice da ira, toda a violência, toda a feiura, todo o mal nosso está sobre Ele. Agora, como Deus não pode contemplar face a face o pecado, neste momento há uma quebra da Trindade. Por um momento a Trindade é desfeita e o Pai se afasta do Filho e se vira
Porque o filho agora é toda a maldade e violência que existe no nosso meio, no mundo. E o pai não pode contemplar isso em seu filho. Pelo que nós olhamos a palavra em Marcos, em um momento o Senhor Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque através dessa maldição, agora, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não poderia mais, naquele momento, ter comunhão face a face com o seu Deus. Então ele se faz maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação em nossas vidas. O que havia naquele cálice? Havia a ira do Senhor, e consequentemente o que acontece? A maldição cai sobre Cristo, e a consequência dessa maldição é o afastamento de Deus, e a terra treme, o sol se esconde. É como se o Senhor apagasse a luz para não ver aquilo, toda a inquietez e feiura nossa que estava em Cristo. É como se ele desligasse a luz da terra, e eu não quero ver isso acontecer. E o Senhor Jesus clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste naquele momento? Sim, ele estava desamparado, e desamparado por minha causa, por sua causa. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Esse desamparo é por mim e por você. Foi por mim e por você que a Trindade foi quebrada naquele momento. E o Pai se volta para o Filho contra o Filho. Foi por mim e por você. Aleluia por isso. Então, neste caso, não era o medo da dor física, não era vergonha de ninguém, porque vergonha nós já passamos alguma vez por causa da Evangelho. Jesus não iria pedir para afastar por essa causa, mas ele pede para afastar porque era o primeiro momento da história e o único em que ele não teria comunhão com o Pai, em que a comunhão com o Pai seria quebrada por minha e por sua causa. É por isso que ele pede para afastar dele esse caso. Só que Hebreus nos traz dizendo: olha, ele mostrou que podia se salvar da morte, só que ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão, e embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Talvez nós já tenhamos ouvido muitas pessoas falarem, dissertarem sobre as dores que Jesus passou. Talvez nós já tenhamos ouvido muitas pessoas falarem: olha, quando ele levava chicotada, na ponta daquele chicote era pedaços de ossos, pedaços de tiras de couro, pedaços de ferro, que quando grudavam nas costas e era puxado, aquilo lacerava o corpo de Cristo. E talvez nós já tenhamos pensado como seria essa dor, e talvez muitos cristãos já tenham sentido essa dor em muitos outros lugares, ou talvez dores piores que essa. Só que teve uma dor que ninguém sentiu, que foi a dor da ira inacessível de Deus sobre uma pessoa só. Tudo aquilo que estava guardado desde o princípio para todos nós agora está sobre uma pessoa, e essa única pessoa, apesar de todos esses sofrimentos físicos, também sofre essa dor incalculável e que ninguém nunca sentirá, porque ele fez isso por mim e por você. O profeta Isaías diz que ele era desprezado e o mais rejeitado dos homens. Ninguém foi rejeitado como ele. Ninguém esteve na situação dele, porque ele foi o mais rejeitado entre os homens.
Jesus foi pendurado no madeiro. E conforme tudo aquilo que o Pai criou e originou e desenhou, foi realizado. Deus não é um relojoeiro que dá a corda ou constrói um relógio e depois deixa esse relógio trabalhar sozinho para o resto da sua existência. Não, Deus não fez isso com a humanidade. Ele não criou a humanidade e nos deixou a Ele, mas Ele sabe, Ele planejou, Ele conhece tudo o que acontece, tudo o que acontece. E para concluir, eu quero responder outra pergunta. Nós não fizemos. A primeira pergunta foi: o que havia no cálice? A ira de Deus, consequentemente, maldição do afastamento de Cristo, do Filho. A segunda pergunta foi até um tema bastante discutido na época do Carnaval. O diabo saiu vitorioso com a morte de Cristo. Eu te afirmo categoricamente, ele foi o mais derrotado com a morte de Cristo. Aleluia. Aleluia por isso. Só que ele usa pessoas, artifícios, mídias, seja lá o que for, para tentar demonstrar que ele sim foi vitorioso, mas nós sabemos pela palavra de Deus que não. E quem saiu vitorioso foi Cristo, porque nós sabemos que, mesmo sendo morto, ele não era culpado. E por ele não ser culpado, a morte não tinha poder sobre ele. Pelo que o apóstolo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E Jesus, no terceiro dia, ele ressuscita para a honra e glória. Cumprindo assim a sua missão aqui na terra, trazendo alívio e paz para aqueles que o seguem. Se coloca de pé. O profeta faz uma pergunta: quem creu na nossa pregação? E Jesus, ele traz algo interessante e fala: quem crê em mim será salvo, e quem não crê será condenado. E se nessa noite alguém ainda não declarou a sua crença em Jesus publicamente, eu convido você a declarar, vir à frente, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecer o sacrifício que Ele fez, reconhecer a indignação que é a nossa vida, e reconhecer que somente através dele nós temos comunhão com Deus. Tem alguém para Cristo essa noite? O profeta fala: quem creu na nossa pregação? Aquele que crê terá vida, e vida em abundância, porque a vida que nós teremos, ela é eterna. Ela não se mantém somente a esse espaço-tempo aqui na terra, mas ela vai ser eternamente maravilhosa ao lado do Pai. Tem alguém para Cristo essa noite? Se não tiver, que Deus possa abençoar. Para você